Dia a todos. Hoje nós gostaríamos de estudar com vocês o Evangelho de João, capítulo 6, verso 4. A passagem diz assim: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, este vem a mim. Pois bem, o que nós gostaríamos de salientar hoje é justamente a natureza do ministério de Cristo. Cristo, ele esteve aqui para deixar a obra, essa obra magna, essa obra grandiosa, que é a redenção da humanidade, que é a maneira como qual a gente se achega ao Pai, é o acesso ao Pai, que ele possibilita isso, ele possibilita o perdão dos pecados, ele possibilita o reconhecimento da natureza de filhos de Deus a cada um que o aceita e que cada um quer seguir. E essa forma de apresentação de Cristo, ela já foi prefigurada por Deus. Então, o que eu quero dizer na prática isso? As pessoas que procuram a Cristo, que querem conhecer mais, que querem aprender sobre o Senhor, elas estão sendo incentivadas, mesmo que inconscientemente, de maneira íntima, de maneira pessoal, elas estão sendo incentivadas, elas estão sendo levadas pelo Senhor, pelo próprio Deus, pelo próprio Yahvé, elas estão sendo levadas até Cristo. Então, Cristo ele deixou claro que a obra, o ensino, vem de Deus. Ele reproduz aqui as obras do Pai. E é o próprio Deus que encaminha pessoas para que ele instrua através da sua doutrina, escrita hoje, registrada hoje através dos evangelhos. Então, Deus encaminha aqueles que sentem a necessidade da salvação a Cristo. Encaminha a Cristo e Cristo, então, ele simplesmente ele nos lava, nos limpa do pecado através do seu sacrifício. Porque Cristo, ele foi puro. Cristo não pecou. O Evangelho diz que ele foi um homem, Deus, ele nunca pecou aqui, no tempo que ele esteve aqui. É por isso que o sacrifício dele, ele tem o condão de apagar pecados, de fazer nascer uma nova criatura. A partir da fé em Cristo, você é uma nova criatura. Mas esse incentivo a buscar Cristo vem de Deus. Então, se você hoje sente que algo na sua vida não está completo, você sente um vazio interior, você sente que algo, apesar de tudo que você conquistou na sua vida, apesar dos seus estudos, talvez dos seus bens, apesar do seu esforço, do seu trabalho, da sua profissão que você gosta, do seu hobby, da tecnologia que você tem ao seu dispor, não sei, eu não conheço a vida pessoal de cada um, mas você sente uma insatisfação, você sente que algo ainda não está completo, que algo ainda não tem sentido pleno na sua vida. É justamente Deus incentivando a procura a Cristo, incentivando a conhecer a sua palavra através de Cristo, através da doutrina de Cristo, porque Cristo reinterpretou a lei. Cristo ele não apagou a lei de Deus, ele reinterpreta a lei. Só que nós somos levados, nós somos incentivados a buscar a Cristo através de Deus. Se você está aqui hoje nesse vídeo porque você sente a necessidade de ouvir a palavra de Deus, saiba que é o próprio Senhor, é o próprio Criador Yahvé que está tocando no seu coração. É o próprio Criador que está nos levando a se alimentar do pão da vida, como é Cristo. Cristo é o pão, é o alimento espiritual que vem nos revigorar, que vem nos preencher aquilo que o mundo não tem condições de fazer. Porque o mundo ele oferece prazeres ao corpo físico, aos 5 sentidos, prazeres à carne, prazeres a uma alegria artificial, que com o tempo vai passar, que com o tempo isso vai dissipar. E até porque a vida ela é efêmera, a vida passa. E após? Se a gente não tiver um sentido, se a gente não tiver um objetivo que ultrapasse essa simples seara, esse simples caminho
de nascer, desenvolver e morrer. Se ele não tiver um sentido para isso, de que adianta? Então, precisamos construir isso. Construir que o entendimento de que nós precisamos do auxílio de Deus. Nós não conseguimos viver plenamente felizes, satisfeitos, sem a presença do Senhor. E a palavra nos dá o guia para isso. É Cristo, é o ensinamento de Cristo. É obedecer a sua lei. Lá em Lucas, capítulo 18, quando aquele jovem rico apareceu, ele tinha, imagina, um jovem rico, ele tinha posse, ele tinha condições ali de satisfazer suas necessidades básicas, as suas necessidades financeiras estavam estáveis, mas ele foi procurar o Senhor. Ele não queria mais, ele não estava satisfeito com aquela vida que ele estava levando. Imagina num povo judeu, um povo pobre, carente, espoliado por Roma. Os judeus eram colônia de Roma, por altos níveis de impostos, uma taxa de analfabetismo grande. E aquilo ali, uma pessoa rica, uma pessoa letrada, eram poucos naquele ambiente. E aquele homem rico, ele foi procurar a Cristo, porque ele não estava satisfeito com aquela vida abastada que ele tinha, aquele jovem. Ele queria conhecer algo mais, ele queria conhecer aquilo que estavam divulgando, que era a vida eterna. Ele queria também entrar na vida eterna. E o que o Senhor diz para ele? Cumpra os mandamentos. Você conhece os mandamentos? Então cumpra. E aí citou alguns mandamentos lá. Mas qual é o sentido da palavra de Deus? É instrução, é educação. É instruir aqueles que Deus envia para Cristo. Cristo instruir, Cristo ensina. Cristo vai fazer você se tornar uma nova criatura, através da fé. Portanto, assim, entregue hoje a sua vida ao Senhor. Rejeite tudo aquilo de prazeroso que você teve, mas que não dá sentido nenhum. Não dá sentido algum. Então, por que a gente tem que hoje concordar com coisas vazias, com valores vazios, com valores efêmeros, com valores que passam com o tempo e que não nos dão satisfação plena? Então aqui está o caminho. O caminho é o estudo da palavra de Deus. Vamos estudar, vamos conhecer mais a Cristo, porque Ele é a ponte entre a criatura, o pecador. Todos somos pecadores. Ele foi o único que não pecou, diz a palavra de Deus, e o próprio Deus, o próprio Criador. Deus quer restaurar a vida de cada pecador. E para nós limparmos do pecado, para nós restaurarmos, para nós ter uma vida eterna, plena, Deus promete que, através da fé em Cristo, nós temos que nos dedicar, nós temos que nos esforçar. Ele promete a vida eterna. Deus promete a salvação. A palavra de Deus promete a salvação através da fé em Cristo. Portanto, creia no Senhor, estude sua palavra, leia os 4 evangelhos principalmente, medite e tente seguir os mandamentos, cumpra os mandamentos, mesmo através de pensamentos, através de palavras, através de atitudes. Não se amolde, não se conforme com essa cultura hoje moderna, que é essa cultura hoje mundana que nós vemos aí. Porque essa cultura, ela não produz vida, ela produz morte. Ela produz sofrimento, ela produz dor. Mais e mais dor. Quanto mais o tempo passa, mais dor e mais sofrimento. Será que as pessoas não percebem isso? Que nada melhora, só fica pior? Será que não tentam ver a origem do problema? Que é a separação do homem e Deus? Por que não dá uma chance para Deus? Por que não dar uma chance a uma nova cultura, não essa cultura corrompida? Se você continuar nessa cultura, você vai ter o destino que os outros habitantes da Terra tiveram ao longo da história, que é a separação de Deus, que é a perdição, que é perder a oportunidade de ter a vida eterna, prometida por Cristo, o reino celestial, que diz aqui, o reino de Deus, a conquista do reino de Deus. É fácil? Não, tarefa muito difícil. A tarefa é difícil. Mas ele diz, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Se você perseverar até o fim, a salvação vem. Então o segredo é perseverar, é lutar contra o pecado, não fazer as vontades da carne.
não descumprir os mandamentos e estar sempre orando e vigiando e pregando o Evangelho de Deus. É isso que eu tinha para hoje. Deus abençoe. Até mais.